caminho com Deus há 40 anos, então foi a partir dos ensinamentos que eu tive na Bíblia, de amar o próximo, de perdoar, de repartir o pão. Ora, Jesus com 5 pães e 2 peixinhos multiplicou para a multidão e não teve desperdício. Então, é a justiça de Deus, não é a justiça dos homens, que é dar a outra face, caminhar a outra légua, dar as vestes. Então, esse foi um ensinamento cristão genuíno que eu tive, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, como a ti mesmo. Perdoar e ser perdoado. A partir desses ensinamentos que eu tive em Cristo, foi que neste processo formativo eu pude encontrar os ensinamentos que Cristo nos deu com muitos comandos que eu digo, minha formação é a formação jurídica, então eu tento fazer também uma leitura a partir do direito, que nós hoje enxergamos esses direitos como serviços públicos, que é o acesso à saúde, é o acesso à educação, é o acesso à moradia digna. Ora, o cristão verdadeiro, ele é o primeiro a defender a família. E eu nasci num lar cristão e a família é a base de tudo, para que a gente possa de fato exercer a nossa fé. A mesa, o compartilhar da mesa é um momento único, onde a gente pode, como família, falar da palavra de Deus e compartilhar também os nossos problemas. E eu não consigo, como cristão que sou, conceber um mundo sem que a gente possa ter uma visão de justiça social, de combate à desigualdade, de criação de oportunidade. Nós vivemos, como eu disse, num país profundamente desigual. Desigualdade entre homens e mulheres, desigualdade entre raças, desigualdade entre regiões do país. Nós não temos como praticar a fé cristã e não olhar para tudo isso. Porque o olhar de Cristo para a humanidade é um olhar de misericórdia, é um olhar de graça. A Bíblia fala, bem-aventurados pacificadores. Então Deus pede a todos nós que nós sejamos pacificadores. E quando nós somos pacificadores, nós podemos exercer os mandamentos que Cristo nos ensinou. Essa questão de que o presidente Lula vai fechar a igreja é uma fake news antiga, porque tentaram usar isso na campanha de 89, tentaram usar isso na campanha de 2002 e 2006 e por aí vai. Fizeram isso também contra a presidenta Dilma. E a verdade é que desde que o presidente Lula foi eleito no primeiro mandato, em 2002, nunca houve na história desse país um aumento tão significativo de igrejas como nós temos presenciado nos últimos 20 anos. A grande verdade, e aqui eu digo, a verdade é o que pauta a vida do cristão, é que foi o presidente Lula que criou a Lei de Liberdade Religiosa, garantindo o pleno acesso às muitas denominações. Porque tem uma questão que é importante também dizer o seguinte: na comunidade evangélica você tinha aquelas igrejas mais tradicionais. Eu sou de uma igreja tradicional, a Batista, mas existem outras igrejas tradicionais, que são aquelas igrejas que são as primeiras que chegaram no Brasil. Mas muitas outras igrejas hoje, que têm denominações que não são denominações tradicionais, elas tinham muita dificuldade de ter a sua situação regularizada. Então, quando a gente fala, o que é essa lei de liberdade religiosa? Foi uma alteração importante no Código Civil, que garantiu a essas igrejas, a essas denominações, que elas tivessem condições de ter a sua situação jurídica regularizada, para poder movimentar a sua vida financeira, a sua vida contábil e poder exercer o ministério, primeiro que é o ministério da fé. Então isso foi muito importante para essas comunidades, muitas comunidades novas que não existiam há 20, 30 anos atrás. Eu, como caminho com Deus há 40 anos, eu posso ver e pude testemunhar o avanço de novas denominações. E isso é um resultado de uma lei aprovada pelo presidente Lula. O presidente Lula tem tanto carinho pelo povo evangélico que também foi ele que sancionou a Marcha para Jesus, que é um evento incluído no calendário nacional como um evento de celebração do povo evangélico, como um evento de reunião do povo evangélico para
engrandecer o nome do nosso Deus. Então, quando eu vejo a fake news, que na verdade, é a mentira. A mentira não é coisa de Deus, a mentira é coisa do diabo. A gente aprende isso nos bancos da escola bíblica dominical. Então, a fake news, como elemento de mentira, ela entra como a serpente entrou no Éden para enganar Eva e fazer com que ela caísse em pecado. Então, muitas mentiras, elas são produzidas para serem penetradas nos meios evangélicos com o único propósito de causar temor, de causar intranquilidade nos nossos irmãos. E isso tem, infelizmente, fins eleitorais. Nós temos que ter paciência, amor com os nossos irmãos para poder esclarecer o que é verdade, o que é mentira e não deixar que nossos irmãos sejam enganados e sejam manipulados por situações que são mentirosas. Então, essa questão de igreja, e tem uma questão que é muito importante, sabe? Nós crescemos como igreja orando pela igreja que a gente chama igreja perseguida, que são aquelas igrejas que estão localizadas em países que não podem professar a fé cristã. E nós sabemos exatamente que foi no governo do presidente Lula que as nossas igrejas mais abriram igrejas nesses países perseguidos, mandando missionários, pregando o ID. Se nós olharmos aqui o processo de expansão da evangelização no mundo nas 2 décadas passadas e a abertura de igrejas com igrejas que eram igrejas brasileiras que se internacionalizaram em África, América Central, América do Sul e Europa, nós vamos ter um encontro desse fenômeno com os primeiros anos do governo do presidente Lula. Foi o momento em que nós mais mandamos missionários para fora do Brasil. Então, não só o governo do presidente Lula promoveu a abertura de novas igrejas a partir dessa legislação que eu expliquei, como também fortaleceu a evangelização, porque a Bíblia fala: ide pregar o evangelho em todas as partes do mundo.